Fala galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece meu trabalho, já toma um café aqui comigo, janta, gosta de arrumar a casa, muito obrigada pela sua presença aqui de novo, mais uma vez. E se você tá chegando novo, tá chegando nova, já fica sabendo que esse canal é mais pra gente bater um papo, pra gente conversar mesmo, pra gente analisar a história toda, tirar alguma reflexão, algum aprendizado, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora, a criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Caso de hoje é um caso que aconteceu ali na região da Bretanha e é o caso da Adeline Piot. Cidadezinha Lagunière, essa cidadezinha aí da região da Bretanha, ficava mais ou menos a uns 450 quilômetros da capital Paris, bem na linha assim. Não é nem aqui no norte, nem no sul, bem assim ao lado de Paris, 415 quilômetros mais ou menos de distância. Uma cidadezinha rural, 1.800 habitantes, todo mundo conhecia todo mundo. Um castelo muito lindo, muito visitado turisticamente nessa cidadezinha. E é nessa cidadezinha que a nossa história começa. Eu vou falar um pouquinho da Adeline Piot para vocês. Ela com 34 anos, mãe de 7 filhos aos 34 anos, o que a gente sabe não é a coisa mais fácil do mundo. Ela teve 2 filhos no primeiro casamento dela e os outros 5 do atual casamento. Ela era casada com um cara de 38 anos chamado Benoît Piot. E eles estavam juntos há mais de 12 anos. E era uma família bem numerosa, né? Muita gente na família. Eles viviam de auxílio do governo, era uma família bem assistida, assistente social, cesta básica, cheque, né? Para ajudar com grana, todas essas coisas. Era uma família que precisava muito de ajuda. No dia 1º de julho de 2006, a polícia bateu lá na porta da Adeline porque ela estava com alguns problemas com os vizinhos, minha gente. Ela tinha vários cachorros na casa dela, um terrenão bem grande, né? E os cachorros da Adeline, eles estavam importunando as galinhas do vizinho. Eles iam lá, ficavam mexendo nas galinhas, machucavam as galinhas, tal coisa e tal. O vizinho veio reclamar com a Adeline, ó, seu cachorro tá indo lá em casa, né? Tá entrando no galinheiro, tal coisa e tal, não tá dando certo. E ela não fez nada, falou, o cachorro é assim mesmo, não vou fazer nada. E ele sempre ia lá reclamar. E nunca dava certo, ela tava nem aí mesmo pra esse vizinho. Aí um dia ele fez um BO, chamou a polícia, ó, eu tento conversar com ela amigavelmente, ela não fala comigo, então eu preciso de ajuda, porque o cachorro vem aqui e tá destruindo meu galinheiro. Então a polícia foi tratar esse caso aí de briga de vizinho, né? Então a polícia chegou lá na casa dela nesse 1º de julho e explicou, olha, você tem que ir na delegacia agora com a gente, porque você tem que ir lá conversar sobre isso, tem que resolver esse problema. E ela falou, não posso sair daqui de casa agora, porque tem umas criançadas aqui tudo me esperando. Os filhos, gente, eram entre 3 anos e 16 anos, então tinha várias idades ali. Então ela falou, não posso sair de casa agora, deixar a criançada tudo aqui, o meu marido Benoît não tá aqui não, eu não vou, eu não tenho nem carro, não sei dirigir, não vou mesmo. E a polícia falou, então amanhã você se vira, não sei como você vai fazer com seu marido, mas amanhã, né, tal hora você tem que estar na delegacia, porque a gente tem que conversar sobre isso, tem que resolver esse problema aí com seu vizinho, porque não tá dando certo. Beleza, ela falou, tudo bem, tudo certo, amanhã estarei lá. No dia seguinte, dia 2 de julho, a polícia ficou esperando a Adeline lá na delegacia e nada da Adeline. Ela nunca apareceu na delegacia pra tá, né, explicando desse problema com o cachorro aí, o galinheiro do vizinho. Só que no dia 3 de julho, o que chamou a atenção da polícia foi que quem apareceu na delegacia não foi a Adeline, foi o Benoît, o marido dela. E ele foi até a delegacia para estar informando o desaparecimento da Adeline. Ele chegou para a polícia dizendo, olha, a minha esposa saiu de casa ontem, disse que ia vir aqui na delegacia porque ela foi convocada, e depois que ela veio aqui, ela não voltou pra casa. Daí a polícia falou, mas ela não veio aqui. Ela não veio. A gente não tem nada dela aqui, imagem de segurança. Ela não veio. Estava convocada sim, mas a Adeline não esteve na delegacia. Então o que aconteceu com ela? Começaram a conversar com ele e ele falou, olha, ela tinha um amante, que eu fiquei sabendo recentemente. Então eu acho que ela não estava mais aguentando cuidar dessas criançadas, que é muito trabalho, muita gritaria em casa, é difícil. E eu acho que ela picou a mula com esse amante. Ela não aguentava mais, ela foi viver uma nova vida dela. 34 anos, ela tá em forma ainda, é uma mulher muito bonita, então eu acho que ela foi embora viver essa vida, né, essa história de amor com o amante. A polícia notou tudo isso, mas não fez nada. Eles falaram, beleza, a gente não pode começar uma investigação agora, ela é adulta, ela sabe o que faz. Vai que ela saiu realmente aí pra viver a história de amor dela com o amante. Então a polícia esperou 48 horas, vai que volta, vamos tentar entrar em contato, telefone, SMS e nada. 48 horas depois foi que eles começaram uma investigação, porque realmente ninguém estava conseguindo entrar em contato com a Adeline. E conforme eles foram conversando com o marido, os vizinhos,
o pessoal um pouquinho ali mais próximo da Adeline, todo mundo na cidadezinha conhecia essa mulher, porque ela era a mulher jovem, cheia de filhos, ela era vista dessa maneira. Ela tinha um hábito muito estranho de andar à noite pela estrada, ela andava à noite pela estrada, e às vezes ela sempre pedia carona pro pessoal, porque ela não dirigia, ela não tinha carta de habilitação, né, ela não dirigia. Então o pessoal sempre dava carona pra ela e os filhos dela, ela tá sempre rodeada da criançada, então ela era bem conhecida, todo mundo sabia dela. Então quando a polícia foi interrogar, o pessoal sabia quem era a Adeline. E a polícia ficou sabendo também que a Adeline estava quase se divorciando do Benoit. Tinha já todo o papel de divórcio e o Benoit, ele tinha uma semana para sair da casa dele, porque ela iria ficar na casa com os 7 filhos, ela iria obter a guarda dos filhos e o Benoit, ele iria ver os filhos a cada 2 semanas, ou em dias que a Adeline ia decidir juntamente com a justiça. Então a polícia ficou sabendo que ele não estava muito de acordo com isso, mas era o que tinha sido decidido. Então tinha só um papel lá para assinar, o divórcio iria acontecer. E ele tinha essa data aí, uma semana para sair da casa. E foi nessa hora que a polícia começou a olhar um pouco mais o Benoit de perto, né? Dias se passaram e nada da Adeline aparecer. Nada mesmo. A polícia em cima do Benoit, tentando conversar com ele, sondando ele de longe, e ele tava de boa, não fazia nada de diferente que se chamasse a atenção da polícia, né? A polícia viu que nesses dias aí que a Adeline sumiu, não apareceu, ele logo entrou com recurso para ficar com a guarda das 7 crianças e para ficar também com a casa. E isso foi aceito, porque ela tinha sumido, ninguém sabia de nada, então rapidinho ele obteve a casa e a guarda dessas 7 crianças. O tempo foi passando, semanas, meses, aqui a gente já tá em setembro de 2006. A polícia já tinha olhado tudo, o histórico de telefone da Adeline, tinha olhado também o histórico bancário, não tinha nenhuma movimentação na conta dela, a carta de saúde dela não tinha sido usada, ela simplesmente evaporou. E vários rumores, né, como era cidadezinha pequena, começaram a surgir, né, sobre essa história, esse sumiço da Adeline. Muita gente dizia que ela tinha ido para uma seita, alguma seita passou ali, ela conhecia alguém, ela foi para uma seita e foi assim que ela sumiu. Muita gente falava que ela também fazia programa, por isso que ela ficava à noite andando pela estrada, e um cliente pegou ela, fez alguma coisa errada com ela e depois sumiu com a Adeline. Nunca foi confirmado isso, viu, que ela fazia programa ou não, mas tinha esse rumor na cidade. E o rumor que chamou mais atenção da polícia foi que o Benoit, o marido, ele teria matado a Adeline, porque ele não queria divorciar, e ele teria enterrado o corpo dela no jardim. A polícia falou que estranho. E a polícia não podia bater lá na casa direto, sem provas concretas. O que a polícia fez? Eles falaram assim, vamos sobrevoar a casa, né, o terreno inteiro dessa família, com um helicóptero para ver se tem alguma coisa. Lá de cima, a polícia viu que tinha uma lona grandona em uma parte do jardim, uma lona azul. A polícia falou, vamos ver o que é isso, porque agora o pessoal tá falando que ele enterrou o corpo no jardim, a gente viu que tem um lugar cheio de lona, vai que ele tá escondendo alguma coisa. E a polícia conseguiu uma ordem para ir até a casa do Benoit para dar uma vasculhada por lá. No dia 26 de setembro de 2006, essa busca aconteceu na casa do Benoit e a polícia chegou com cães farejadores, né? E foram até a casa, foram no jardim, vasculharam tudo. O que é isso? Que lona é essa? Que buraco é esse no seu jardim? E ele explicou que, como eles eram pobres, eles não tinham muita grana, durante o verão, para as crianças brincarem, eles cavaram um buraco realmente no jardim, colocaram uma lona e eles colocavam água com sabão, para eles ficarem brincando de escorregar na lona, futebol de sabão, essas coisas. Então era mais assim uma brincadeira para as crianças e a polícia, né, realmente viu que era o correto ali. E os cães farejadores não sentiram cheiro de nada, de osso, restos humanos, nada, no quintal, jardim, dentro da casa. A polícia levou o Blue Star, colocou em tudo quanto é lugar e nada. O Benoit, ele tava calmo e tranquilo, olhando a polícia fazer o trabalho, né? E ele tava de boa, respondia as questões, perguntava alguma coisa. A casa estava uma bagunça. A polícia viu claramente que ele, sendo pai sozinho de 7 crianças, estava assim totalmente perdido. Era muita louça suja, roupa suja, muito brinquedo espalhado, coisas desorganizadas. Ele não estava conseguindo dar conta dessa nova rotina, né? 7 crianças sem uma mãe na casa. Conforme a investigação foi avançando, a polícia descobriu que o Benoit, ele era um pouco agressivo com a Adeline. Às vezes ele não estava de acordo com as coisas, ele já empurrava ela, batia, falava umas coisas bem grossas com ela, sabe? Ele era meio violento.
E a polícia sabia que ele não estava gostando dessa história de divórcio, ele perdeu a guarda e ele não estava engolindo isso. No dia 8 de novembro de 2006, o Benoit ele foi mais uma vez para o interrogatório e a polícia apertou ele, o que aconteceu, você era agressivo, a gente tá sabendo disso, por que você fazia isso com a sua esposa, tratava ela tão mal, ela era a mãe de 5 dos seus filhos, por que você fazia isso? E ele disse que quando ele bebia, ele ficava muito agressivo e saía fora de si. E ele explica para a polícia, mas faziam 9 anos que ele tinha parado de beber e que não tinha mais agressão na casa, não tinha mais violência, que era tudo tranquilo e calmo e que não tinha nada a ver. 9 anos ele não estava bebendo, né? Então no começo do relacionamento foi dureza, mas depois ele parou de beber e vida que segue. A polícia deixou ele embora porque não tinha nenhuma prova concreta. A polícia também descobriu que essa história de amante que o Benoit falou no começo era falsa, porque não tinha nenhum amante, não tinha nada no celular dela, não tinha nada no e-mail. Foi impossível comprovar que ela tinha um amante. Então, realmente, era o Benoit contando alguma historinha pra polícia. Sem conseguir avançar com essas investigações, a polícia, foi para aquele recurso, o último recurso que eles têm aqui na França, que é conversar com as crianças. A polícia pegou as 7 crianças, os filhos da Adeline, um por um, e conversaram pra saber como é que era na casa, a rotina, como é que era a Adeline, como é que era o Benoit. Um dos filhos falou que no dia do desaparecimento da mãe, ele viu uma discussão que estava muito forte. A Adeline gritando, o Benoit gritando. E ele lembra muito bem que a Adeline falou várias vezes, para! E depois teve um silêncio enorme na casa. E essa criança lembrava disso porque ele chorou. O pai Benoit escutou e foi no quarto dele e falou, não filho, tá tudo bem, tá tudo certo, pode dormir. Então ele lembrava disso. Um outro filho falou, quando a mãe desapareceu, eu lembro que o vô chegou na nossa casa e à noite, quase na madrugada, meu pai Benoit e o vô, eles fizeram uma fogueira no quintal e tava com um cheiro muito ruim, um cheiro estranho que eu nunca senti antes. Então eu fiquei com isso na cabeça porque era um cheiro diferente. E eu lembro direitinho que foi no dia seguinte, depois que a Adeline, a nossa mãe, ela desapareceu. A polícia anotou tudo isso, só que não era nada concreto ainda, São crianças falando, não tem nada de concreto para incriminar o Benoit. A polícia continuou a investigação e nada. Em julho de 2008, eles convocaram o Benoit mais uma vez para o interrogatório e realmente pressionaram esse cara. E ele decidiu contar a verdade. O Benoit ele disse que realmente ele estava na casa do primo dele, estava comemorando um final de Copa, bebeu pra caramba, fazia anos que ele não bebia e ele ficou fora de si. Quando ele chegou na casa dele todo alegre, todo contente, ele viu a Adeline, mas ela estava pendurada na garagem da casa. Ela tinha se suicidado. E como ele estava bêbado, ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer, ele decidiu sumir com o corpo. Porque ele falou, se a polícia chegar aqui e ver essa situação, vão pensar que fui eu. Então não vão acreditar em mim, eu tenho que sumir. Então ele, meio no estado alcoolizado que ele estava, ele decidiu sumir com o corpo da Adeline. Mas foi um suicídio. E ele não comunicou nada disso para a polícia, porque ele também não queria que as crianças soubessem a mamãe se suicidou. Seria muito forte. Para ele, na cabeça dele, era mais fácil as crianças aceitarem a mamãe sumiu, aconteceu um acidente, aconteceu um crime, do que a mamãe tirou a própria vida. Para esconder o corpo, ele teve a brilhante ideia de cavar um buraco lá no jardim e esconder o corpo. E foi o que ele fez. Cavou um buraco, colocou o corpo lá, fechou, tudo mais. Só que conforme os dias foram passando, as semanas, ele viu que a polícia ia bater na casa dele em algum momento. E isso não podia acontecer, porque ele ia ser pego ali com a boca na botija, Então, o que ele fez semanas depois? Ele desenterrou o corpo, minha gente, e começou a queimar os pedaços da Adeline na churrasqueira. Então, ele fez isso durante uns 3 dias, ele conta pra polícia que foi muito difícil, e ele fazia uma fogueira ao lado para dar uma disfarçada. Então, ele ligava a churrasqueira, colocava lá os pedaços da Adeline, colocava também a fogueira do lado, tal. Nenhum vizinho percebeu, porque eram casas afastadas, Era uma cidade rural, eles moravam um bem longe do outro, um terrenão bem grande, então ninguém suspeitou de nada. E toda vez que ele terminava de queimar ali na churrasqueira, os restos mortais da Adeline, ele colocava no saco de lixo e no outro dia passava o lixeiro e levava embora. Os restos mortais da Adeline nunca foram encontrados. E foi isso que ele contou para a polícia. Foi um suicídio, eu tentei esconder isso de todo mundo e eu tive que desaparecer com o corpo. E foi o que eu fiz. Claro que depois de tudo isso, mesmo ele falando que era suicídio, ele ficou preso porque ele teria que esclarecer um pouco mais, Só para vocês terem uma ideia de como a justiça foi falha com essa família, o Benoit ele ficou preso
e as crianças estavam na casa sozinha. Ninguém foi avisar essas crianças. As crianças descobriram que o pai estava preso pela televisão. Eles viram isso na televisão. O pai sumiu, eles não viam o pai, faziam 2 ou 3 dias. E na televisão, no jornal, eles viram isso. Então essas crianças estavam sozinhas em casa e descobriram dessa maneira que o pai estava preso, pois matou, talvez matou a mãe Adeline. Dias depois, uma assistente social foi nessa casa, daí eles perceberam, as crianças estão lá na casa sozinha. As crianças menores foram para uma família que ajuda crianças que estão em dificuldade e as maiores ficaram na casa juntas. E isso foi uma falha muito grande que aconteceu com essas crianças. Durante esse tempo que ele ficou preso, aconteceu uma reconstituição. A polícia utilizou um boneco que tinha o mesmo peso da Adeline e colocaram uma corda no pescoço desse boneco, jogaram da viga da garagem que ele falou, onde ele encontrou, o corpo da Adeline pendurado. Quando eles fizeram isso na reconstituição, a polícia viu que com a corda pendurada, do jeito que ele falou, o corpo com o mesmo peso da Adeline caindo ali, na viga ficou uma marca da corda. E antes não tinha isso. Então, para a polícia ficou claro, aqui não aconteceu um suicídio. Porque se tivesse acontecido, na viga de madeira ia ter a marca da corda da Adeline. E isso não tem. Então, o Benoit tá mentindo. E ele sempre falava a mesma coisa. Não tem nada, não tem nada. Várias análises psicológicas foram feitas no Benoit também. E ficou claro que nesse período aí do desaparecimento e morte da Adeline, ele estava paranoico. Mas ele estava consciente dos seus atos, então ele ia responder por essas coisas aí que ele estava escondendo da polícia. O julgamento do Benoit aconteceu em fevereiro de 2011 e nesse julgamento estavam presentes os 6 filhos mais velhos da Adeline. Isso foi muito difícil para essas crianças, mas eles estavam ali pela mãe. O Benoit, nesse julgamento, ele mudou a história dele. Ele disse que não foi um suicídio, realmente, disse que ele mentiu porque ele não sabia o que fazer e que na noite em que isso aconteceu, a Adeline estava muito brava com ele, os dois estavam discutindo, um empurra e ela caiu da escada. E depois ela perdeu a vida dessa maneira. Ele sem saber o que fazer e ele na cabeça dele, se eu chamar a polícia aqui e falar que foi um acidente, eles não vão acreditar em mim, eu tenho que sumir com o corpo. Então foi o que ele fez. Para os jurados e para a polícia ficou claro que o Benoit, ele tinha sim feito alguma coisa, mas ele estava tentando mudar a versão para se safar do que ele fez. Ele não assumia e ele não assumiu em momento algum. Ele falava, foi um acidente, eu não fiz absolutamente nada, eu não sei de nada. A pena desse cara veio e ele pegou apenas 20 anos de prisão fechada. Atualmente o Benoit, para vocês saberem, ele está preso. E a pena desse cara foi apenas 20 anos porque muitos dos jurados acreditaram nesse acidente. Muitos falaram assim, talvez realmente durante a discussão, foi um acidente e aconteceu isso. Ele não tinha intenção de matar, mas aconteceu. No final do julgamento, para justificar essa pena, foi o Benoit, ele pegou 20 anos por uma agressão voluntária que ocasionou a morte da Adeline sem intenção. Essa foi difícil de engolir para os filhos, viu? Os filhos atualmente são as pessoas que mais sofrem, pois eles perderam a mãe e descobriram que o pai é um monstro. E só para vocês saberem, esses filhos, eles não têm contato nenhum com o pai e nem querem saber dele. Esse foi o nosso caso de hoje, mais um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir e ficar em alerta, minha gente. Não importa quanto tempo a gente é casado com uma pessoa, quanto tempo a gente namora com a pessoa. Infelizmente, a realidade ela é dura e cruel, a gente não sabe o que a pessoa tem na cabeça. Esse Benoit tinha 5 filhos com a Adeline e em momento algum ele pensou nessas crianças. Ele fez o que fez, acabou com a vida da Adeline, seja um acidente ou não, mas ele foi até o final, ele enterrou esse corpo, ele cortou esse corpo, depois ele queimou e sumiu com as partes, do corpo da Adeline. Aonde está a humanidade de uma pessoa dessa? Eu não consigo entender. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.